E como falamos nesta edição sobre o desfecho do julgamento da cassação da senadora Selma Arruda, vamos entender melhor toda a situação. E é para falar sobre esse assunto aqui no Jornal do Meio-Dia que nós conversaremos agora com um advogado especialista em direito eleitoral, José Antônio Rosa. Boa tarde, doutor José Antônio. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. O senhor estava aqui no estúdio acompanhando e tem aqui colocações, né, dos telespectadores dizendo: olha, a senadora Selma Arruda está sendo perseguida, é uma perseguição política, porque ela combatia aí a corrupção, que ela colocou os bandidos na cadeia e só por isso é que ela está enfrentando todo esse problema. Não é por aí, não é, doutor José Antônio? Nesse caso. Nesse caso em específico, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que nós estamos discutindo aqui e que estamos vendo é um processo amplamente instruído, com um volume de provas que eu nunca vi em nenhum processo. São provas contundentes, robustas, provas documentais, não precisaria ir nenhuma testemunha para nada, porque as provas que foram carregadas no processo são suficientes por si só para caracterizar o que está sendo, o que está levando ela à condenação, ou seja, o abuso de poder econômico, o caixa 2 de campanha e o uso indevido de recursos fora do período eleitoral. E foi com a quebra do sigilo bancário que acabou se comprovando tudo isso. Já existia no processo, desde a sua origem, desde o início, com relação à empresa Genius at Work Publicidade, porque isso faz parte de uma ação que corre na Justiça Comum, que é uma ação monitória de cobrança, porque houve o rompimento do contrato no dia 4 de setembro, por parte da senadora, e ela se recusou a fazer o pagamento da diferença que devia para a empresa. E a empresa até hoje passa dificuldades porque tem enfrentado na Justiça do Trabalho e na Justiça Comum ações dos funcionários que trabalharam para ela desde abril, para a juíza Selma, e que não receberam, porque ele não recebeu para poder quitar o salário deles. Então, essa parte já estava no processo, já não tinha, essa prova já existia. É certo que a prova existia como xerox de cheques, etc., que foram pagos, transferências que foram feitas, etc. Mas com a quebra do sigilo bancário, aqueles outros, por exemplo, o pagamento da empresa KGM, o pagamento feito pelo primeiro suplente Gilberto Possamay, fora da campanha eleitoral, durante o período eleitoral, que é um caixa 2, evidente, né? Isso apareceu depois, mas faz parte do processo e da instrução processual. Agora, doutor, acompanhando todo o julgamento, o que a gente verificou é que a defesa do Gilberto Possamay, que é o suplente de Selma Arruda, alegou de que realmente esse dinheiro foi emprestado, mas não falou que não sabia para qual que era a finalidade. É possível, então, que só a senadora seja cassada e, na verdade, vire inelegível e não o seu suplente, o Gilberto Possamay? É possível a defesa conseguir com essa alegação? Impossível. Quando se caça um majoritário, se caça a chapa. Independentemente dele ter praticado algum ato ou não, dele ter feito alguma coisa ou não, o que ela fez se aproveitou a ele, porque ele só foi eleito primeiro suplente porque ela fez esse tipo de procedimento. Então, ele foi eleito. Então, o que se aproveita, ele é cassado, tanto ele quanto a segunda suplente. A outra punição, que seria a inegibilidade, que no caso não se aplicou aqui e não vai se aplicar lá no TSE para a segunda suplente, é porque no andar da carruagem do procedimento investigatório, não se chegou a nenhuma conclusão de que ela tenha participado de alguma coisa disso. Então, por isso, a punição da inegibilidade por 8 anos, ela não vai enfrentar, mas ela vai enfrentar, sim, a cassação do seu mandato de segunda suplente, porque ela se aproveitou dessa situação para se eleger no mandato. É igual caçar numa chapa, no eleitoral, quando se discute algum problema que tem na eleição, de caixa 2, de abuso de poder econômico, abuso dos veículos de comunicação, que são as possibilidades de se caçar uma chapa majoritária, você caçar o governador e não caçar o vice-governador. Ambos têm que ser caçados porque ele se aproveitou daquela situação também. Então, você caça o governador que foi eleito com a fraude
e não cassa o vice-governador, ele toma posse da mesma fraude. Então, por esse motivo, é impossível não cassar a chapa inteira. Essa cassação da chapa inteira, independentemente do que se falarem, independentemente do que se discutir ali, vai ser cassada a chapa inteira. A conclusão desse julgamento lá no Tribunal Superior Eleitoral já foi marcada para a semana que vem, para o dia 10 de dezembro. Na hipótese lá de ser confirmada lá a cassação da senadora Selma Arruda e dos suplentes dela, tem que ser realizada uma nova eleição. Duas perguntas. Por que o terceiro colocado não pode assumir? E a segunda pergunta é o seguinte: em quanto tempo seria convocada uma nova eleição? As chapas majoritárias, elas têm previsão legal, constitucional, de que, uma vez cassada, não há mais a possibilidade de assumir o segundo ou terceiro colocado. E a chapa de senador é uma chapa majoritária. Então, não há possibilidade de assumir o segundo, o terceiro ou quarto colocado. Simplesmente porque não há previsão legal. Isso é algo já pacificado. Não, isso é legal, está na lei, está na Constituição Federal e está no Código Eleitoral. Mas só acrescentando, antes do senhor responder a segunda pergunta do Lúcio, ainda sobre esse assunto, a defesa do terceiro colocado, que é o terceiro colocado, o ex-vice-governador Carlos Fávaro, José Eduardo Cardoso, disse que essa cadeira não poderia ficar vaga até novas eleições. Nem nesse período o terceiro colocado poderia assumir até que se faça novas eleições aqui em Mato Grosso? Não há possibilidade de não cumprir a lei, não há previsão legal para isso. Diferentemente disso, o próprio relator, ao se colocar sobre essa situação que o José Eduardo Cardoso havia colocado, de que não poderia ficar vago porque o Estado ficaria sem um representante e isso seria problema, ele se lembrou da Constituição Federal, que diz que se for cassado o mandato do senador, a chapa inteira, não tiver quem assumir da chapa, ou nos últimos 15 meses do mandato, não haverá eleição. Se não houver eleição, portanto, não vai haver quem assuma. Então, já há uma previsão de que nos 15 meses últimos, caso seja cassada a chapa inteira, não terá eleição, portanto, ficará 15 meses sem um senador. Essa mutatis mutandis, trazendo de lá para cá, para este caso aqui, ficar 3, 4 meses sem um Senado, para quem ia ficar 15 meses, nesse caso da previsão legal, não há nenhuma diferença. Portanto, não há como o Carlos Fávaro ou qualquer um outro assumir esta vaga, mesmo que temporariamente, porque não há previsão legal. Não tem previsão legal. Sem previsão legal, não tem como ninguém dar posse ao terceiro colocado neste caso. Já com relação às eleições, o voto do ministro Og Fernandes foi no sentido de que o afastamento imediato, tão logo seja publicado o acórdão, e comunicado ao TRE para iniciar o procedimento para a realização de novas eleições. É certo que o embargo de declaração pode mudar alguma situação, mas essa situação que vai mudar ela é uma situação que não vai reverter o caso da cassação. Então, portanto, o andamento processual para fazer nova eleição, ela é praticamente automática. O TRE vai continuar fazendo isso, vai continuar trabalhando nisso. E os prazos para a nova eleição serão todos reduzidos. O prazo para a desincompatibilização dos candidatos possíveis, o prazo para a filiação dos candidatos possíveis, caso não tenha filiação, o prazo para a realização das convenções partidárias, o prazo para a inscrição no pleito, ou seja, o registro da candidatura, e os prazos para a eleição, que pode ser de 15 a 20 dias, 25 dias, no máximo, para a realização da eleição. No caso, por exemplo, dessa nova eleição, nós mostramos agora há pouco aqui no Jornal do Meio-Dia, que segundo cálculos do próprio TRE, essa nova eleição custaria 11 milhões de reais ao TRE, que na realidade aos cofres públicos. É o contribuinte que vai pagar isso. Existe a possibilidade, por exemplo, da Justiça Eleitoral querer receber de quem provocou, de quem teve a culpa, para que um novo pleito tenha que ser realizado? Sim, existe já uma resolução do TSE, no sentido de que aquele que deu culpa, que deu causa para a nova eleição, no caso a desembargadora, a juíza Selma, senadora, e o primeiro e o segundo suplente, devem ser responsabilizados e devem ressarcir os cofres públicos do valor que for gasto. Então, é possível sim que essa ação seja feita
intentada contra a senadora, tão logo terminada a eleição, será feita uma ação de cobrança Contra a senadora e os suplentes. E os suplentes, que são responsáveis pela sua cassação, porque fraudou a eleição, comprovadamente, nesse caso aqui, não estamos falando em hipótese, não, comprovadamente fraudou as eleições, portanto, a sua cassação leva à nova eleição e responsabiliza ela pelo pagamento da nova eleição. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Obrigada.